Fala pessoal, bom dia. Vamos lá para mais um giro de mercado e hoje, dia 1º de setembro, né? O mês de agosto acabou. Eita ferro, o mês de agosto acabou. E hoje, sexta-feira, sextou. Hoje é dia de payroll, né? O dia da maldade. O dia que vai fechar o cenário ali do mercado de trabalho norte-americano, beleza? Então, tem diversos indicadores para sair hoje, tanto lá fora quanto aqui dentro. Bem interessante, já vou passar para vocês aqui a agenda do dia, aqui no final do giro de mercado. Então, fique até o final para entender o que pode acontecer com os mercados mediante a leitura de cada um dos indicadores, beleza? Bom, ontem nosso Ibovão da Massa terminou o mês aí fechando negativo, né? Batendo ali basicamente naquela linha de suporte que deu naquele último fundo, nos 115 mil pontos, 115.700 pontos, e vamos ver o que ocasionou essa queda, beleza? Bom, quem vos fala sou eu, Vinícius Vilas Boas, assessor de investimento da XP Investimentos e sócio do escritório Cashwise. Se você ainda não tem conta na XP, aqui na descrição do vídeo tem o link de abertura de conta. Se você vai clicar ali, não tem taxa de manutenção. Assim que aparecer na minha base de clientes, entrarei em contato para a gente fazer a reunião. Como é que consiste a reunião? A reunião você já vai ter ali um perfil de investidor traçado, e nisso eu vou entender seu perfil e a gente vai entender o momento atual e o momento desejado que você tem para a construção patrimonial, beleza? Aí, com isso, a gente vai montar uma estratégia para a sua carteira, para que você possa ter os rendimentos muito próximos à taxa de retorno que seria desejada, beleza? Bom, sem mais delongas, vamos para o vídeo. Não. Espera, calma aí. Se está chegando agora no canal, se inscreva no canal, ativa o sininho de notificação, dê o like, compartilha, usa os comentários. Beleza? Esqueci de falar isso, porque tem que falar todo vídeo. Eita ferro. Pô, ajuda o escurinho aí, dá aí o like, dá o clique aí no se inscrever, ativar o sininho de notificação, isso me ajuda. Isso ajuda a levar o giro de mercado para mais pessoas aqui no YouTube, beleza? Bom, olhando o Ásia e Pacífico, Ásia fechou majoritariamente no campo positivo, né? Tivemos ali alguns fatores que influenciaram, né? Nós tivemos ali o setor industrial, né? O PMI Caixin, da China, nós tivemos aí uma expansão, ficou acima dos 50, né? O PMI tem uma linha de corte nos 50, acima dos 50 nós temos uma expansão, abaixo dos 50 nós temos uma contração. O PMI Caixin fechou em 51, né, em agosto, melhor do que os 49,3 esperado pelos analistas da Reuters, beleza? Bom, outro fator que vem influenciando foram os estímulos vindo da China, né? Então, nessa sexta-feira, o Banco Popular Chinês, né, o PBOC, ele decretou, né, mencionou que vai reduzir as taxas da reserva cambiais obrigatórias para os bancos, né, para as instituições financeiras, em 200 pontos bases. Então, isso foi visto também como um fator muito interessante, porque acaba jogando mais dinheiro para a economia. Na mesma magnitude quando o nosso Banco Central reduz o compulsório, por exemplo, né? Quando ele reduz o compulsório, o que acontece? Mais dinheiro nas instituições financeiras, esse dinheiro acaba voltando para dentro do mercado para poder fazer crédito. As instituições financeiras vendem crédito, lembrem-se disso, né? Enquanto mais crédito no mercado, mais fácil fica para as empresas varejistas, para as construtoras. Então, isso facilita bastante. Então, foi visto com bons olhos. Vamos ver o resultado que isso vai gerar através dos próximos indicadores que nós vamos ter aí, né? Na leitura de setembro, de outubro, vamos acompanhar, beleza? Né? Nem tão ao céu, nem tão ao inferno. Vamos só a fatos e dados, entendendo o que está acontecendo. Show? Bom, mercado europeu está majoritariamente no campo positivo também. Tivemos ali alguns ganhos nesses últimos pregões ali no mercado europeu, mas ainda tem uma tensão muito grande, né? A Europa tem uma tensão ainda muito grande em relação ao que vai acontecer com a política monetária nos Estados Unidos e como vai se dar a política monetária lá na zona do euro. Por quê? A possibilidade, né, que existe é que a Europa venha a subir taxa de juros e os Estados Unidos venham a manter taxa de juros. Então, isso pode causar um desbalanço ali em alguns fatores, né? E, fora isso,
as incertezas vindo da China ainda preocupam. Então, quando tem um fator estimulante na China, isso acaba impactando também ali na zona do euro, beleza? Então, a Europa majoritariamente no campo positivo. Estão aguardando, assim como todo mundo está aguardando o payroll, né, que são os dados de folha de trabalho norte-americano, do mercado de trabalho, aonde vai mostrar o ganho médio por hora do trabalhador. Se esse ganho médio por hora subir, isso tende a gerar para o Fed um problema maior, né, porque dinheiro na mão da população, a população tende a gastar. Agora, se esse ganho médio por hora ceder ou vier em linha de neutro para baixo, vamos botar dessa forma, isso pode mostrar para o mercado que o Fed não vai ser tão austero, então acaba confirmando mais ainda, né? Mais um dado confirmando que o Fed não poderia subir taxas de juros, beleza? Bom, seguindo aqui, vamos para o nosso... fechou tudo aqui. Vamos para o nosso Ibovão da Massa, né? Tem bastante coisa aqui para a gente falar sobre Ibovespa. Beleza? Deixa eu fechar isso aqui. Isso, vem para cá. E vamos botar o Ibovespa aí na telinha para vocês, beleza? Hoje vai ser bem rapidinho. Bom, nós temos aqui o Ibov basicamente fechando nessa linha aqui, cadê minha cruzinha? Nessa linha aqui de suporte, né? Onde foi o último suporte ali, dos 115 mil pontos, 115.600. Então, não perdemos essa região. Vamos ver como vai começar o mês de setembro, né? Porque o mês de agosto foi um mês de realização. Nós tivemos essa grande realização aqui no mês de agosto, onde a gente já começou tudo para baixo. Esse mês aqui foi um mês de uma boa realização. Nós tivemos aí um recuo no mês de 5,9%, né? A alta no ano ainda está de 5,47%, né? Deu aquela recuada, mas ainda tem um ganho, certo? Poderemos ter aí um setembro para frente melhores? Poderemos. O que vai impactar aqui em setembro? Vai impactar justamente o que fez com que agosto tivesse essa realização. A realização de agosto ela vem incerteza do crescimento da China. Esse é um fator. Então, o mercado gostaria de mais estímulos na economia chinesa para que a China voltasse a crescer, a produzir mais. Quando a indústria da China está produzindo, está em alta, ela está comprando mais commodity, né? E para o Brasil, isso é interessante, né? Porque fortalece o minério de ferro, fortalece o petróleo, apesar de que a Petrobras já tirou aquela paridade de preço internacionais, mas está se ajustando, né? Tirando as defasagens que tem, né? Se mantiver uma política que, mesmo que não acompanhe o PPI, né, a paridade de preços internacionais, mas que não tenha defasagem, de fato, e não tão grande assim como nós estávamos há um tempo atrás, a alta do petróleo pode ser positiva para a Petro, né? Não só para a Petrobras, mas com a nossa querida Prio também, beleza? E a alta do minério favorece a nossa querida Vale e as outras mineradoras, que tem um peso bastante significativo no Ibovespa. Então, isso no que tange China. Por isso que a gente sempre vai falar de China, Ásia, Pacífico. O pessoal fala, por que eu quero saber da Ásia? A Ásia tem um impacto. A gente está numa economia globalizada, galera. Globalizada. Então, os fatores que acontecem lá fora influenciam, sim, nos seus investimentos internos. Por isso que a gente tem que acompanhar para a gente entender como se posicionar dentro dos ativos, beleza? Tanto na renda fixa quanto na renda variável, certo? E na renda variável não é só sair comprando ações, não. Você também tem que saber como você vai dividir a sua carteira em ações de dividendos, ações de crescimento, qual o melhor momento para se posicionar em ações de crescimento, fundos imobiliários, qual o melhor momento para se posicionar em fundos imobiliários de papel, de tijolo, na renda fixa, por exemplo, qual o melhor momento para se posicionar em IPCA+, em pré, em pós-fixado. Então, tudo tem um peso ali, uma composição na carteira. Tem que fazer um asset allocation, né? Uma alocação estratégica na sua carteira. Não é só sair comprando e achar que tudo vai dar certo, beleza? Se tem conhecimento, beleza, segue com seu conhecimento. Caso não tenha, e mesmo que tenha, utilize os assessores de investimentos. Não deixe de falar com os seus assessores, beleza? Bom, vamos ver como é que ficou o portfólio do Ibovão da Massa, a carteira do Descomplicando.
Desculpa, galera. A carteira Descomplicando fechando aí em 0,20% de queda, sem problema algum. Ainda não gravei, mas vou já mencionar aqui, né? Nós entramos aqui com mais vale na carteira, foi a alocação desse mês, entramos com mais vale, certo? Então, aumentamos a nossa posição, nosso preço médio cedeu um pouco mais, veio para R$ 72, estava ali nos 74, né? O preço da ação agora está ali em 65, estou tranquilo, estamos montando ali a nossa carteira, né, de investimentos. Vamos ver agora como ficou o portfólio do Ibovespa, né? Setor financeiro, né, continua ali a sua queda, muito impactado ainda por essas questões fiscais. Por quê? Vini, não tinha a questão de manter o juros sobre capital próprio, por exemplo. Então, isso fez até com que o setor financeiro desse aquela subida naquela sessão? Sim. Só que tem uma preocupação muito grande com o déficit fiscal, o déficit primário, certo? Então, no arcabouço fiscal, lá no início do governo Lula, a equipe econômica mencionou alguns pontos que eles estão correndo atrás, que é o quê? Zerar o déficit, ponto. Só que, para isso, o governo não tem reduzido gastos. O governo só tem buscado situações para aumentar a arrecadação. Então, isso acaba preocupando os investidores, porque se não vier a arrecadação que eles estão buscando, eles vão taxar onde deveria taxar. Se vão fazer isso ou não, ninguém sabe. Porém, é uma preocupação que nós, investidores, temos. Eu também tenho essa preocupação, certo? Então, o mercado acaba sinalizando aqui nos setores que podem sofrer a mais com isso, beleza? Então, essas incertezas, né, que acabaram envolvendo a cabeça do investidor no mês de agosto, vamos ver como vai ficar para setembro. Por quê? Ontem, no final do pregão, se a gente olhar aqui os DIs já começaram a precificar de uma forma diferente, né? Ontem já começou a ganhar um pouco mais, anteontem começou a ganhar um pouco mais de força, né? Mas só que a ponta curta da curva, ela não tinha tanta influência assim de uma alta. Só que ontem nós tivemos ali os DIs já ganhando um pouco mais de força, tanto a ponta curta quanto a ponta longa, né? Saiu o projeto de lei orçamentária, né, para 2024. Então, o projeto de lei segue a meta do arcabouço, né, de déficit primário zerado, porém o documento traz um pequeno superávit, né, de 2,8. Como o mercado reagiu a isso, né? Os gestores, os analistas, como eles reagiram a isso? Reagiram da mesma maneira como eu falei antes, né? É um governo que tem um viés gastador, não tem um viés de controlar gastos. Então, isso preocupa. Isso preocupa porque vai buscar novas taxações, certo? Na quinta-feira, o ministro disse que a potencial arrecadação com a nova lei do CARF é muito maior do que o mercado está estimando. Então, o mercado tem uma estimativa ali, né, em torno de uns 54 bilhões. A Tebet também acabou mencionando que só com as receitas compartilhadas com os estados e municípios, a parcela do governo é de 124 bi, então está tranquila para bater essa arrecadação de 168 bilhões. Vamos acompanhar, né? Porque isso já estava também no arcabouço, foi revisto para cima e somente a parte da arrecadação. O governo precisa agora de novas arrecadações. Antes era uma e agora é outra acima, beleza? Então, enquanto não tiver nenhuma sinalização desse aumento da arrecadação, sem prejudicar de fato os setores, sem prejudicar muito os setores, o mercado pode até reagir de uma maneira positiva. Agora, se alguns setores apanharem, ainda mais o setor financeiro, materiais básicos, petróleo e gás, que são os setores que mais impactam no Ibovespa, isso vai acabar gerando uma corrida natural, certo? Nossa querida Vale, segurando ali nos 0,15%, basicamente no 0 a 0. Vale acabou indo na contramão das grandes, né, das empresas que mais impactam no Ibovespa, né, do setor financeiro, nossa querida Petro, né, a Prio até que subiu ali, né, 1,33%. Então,
isso acabou sinalizando essa essa retomada do minério de ferro lá na China e os estímulos que a China vem mencionando, né? Vem tratando. Então, esses rumores de novos estímulos e até mesmo quando o Banco Popular Chinês já mostra mais uma ação, aí acaba que isso impacta diretamente nas mineradoras, né? A nossa querida Vale, até porque estava barata demais, né? Não é recomendação de compra, beleza? Então avaliem, porque mesmo que eu fale assim, compre Vale, não é para pegar 100% do seu capital e jogar em Vale. Tem uma divisão para que o ativo não tenha uma exposição muito grande, uma participação muito grande na sua carteira. Fazer um asset allocation é controlar também a sua exposição ao risco, beleza? Então, não saiam copiando a carteira de todo mundo. Entenda o que as pessoas estão fazendo. Pense somente na questão da disciplina e da paciência. Show? Bom, vamos falar aqui da nossa querida doleta, né? O dólar que acabou ganhando força aí, fechando com 1,3%. Voltando a buscar lá a casa dos R$5, o câmbio que acabou, da mesma maneira que os juros teve aquela precificação, ainda mais a ponta curta dos juros, porque começam a avaliar a corrigir esse risco na curva, né? O câmbio não foi diferente, né? O câmbio acabou tendo aí uma alta de 1,37% no dia, certo? Foi cotado ali aos 4,97. Então, isso acaba, né? Na verdade, o Petax ficou em 4,95, né? E no dia de Petax, como a gente estava mencionando ontem, os investidores já estavam posicionados. Então, essas incertezas, tanto lá dos Estados Unidos, vai subir ou não vai subir a taxa de juros, quanto as incertezas sobre o cenário fiscal do Brasil, acaba gerando risco. Se gera risco, a galera busca um pouco mais de segurança. Qual seria a segurança que a gente começa a ver no mercado? Juros futuros. Não são todos os investidores que conseguem operar, que podem operar, porque aqui o jogo é pesado. E a galera que não tem cacife para cá, corre para cá, certo? Que é o dólar, beleza? Então, a gente viu aí bolsas para baixo e dólar para cima, beleza? Bom, vamos falar aqui do nosso calendário de hoje. Hoje nós temos aí o PIB brasileiro, né? Aqui nós temos aí o nosso crescimento do PIB anual e o trimestral. Se tivermos um bom resultado, a gente pode ter aí uma bolsa para cima, né? Então, nós temos aí, o anterior foi 4%, né? No anual, no trimestral foi 1,9%. O consenso do anual é chegar, né, ali a 2,7%, e o consenso ali do trimestral está em aumento ali de 0,3%. Vamos acompanhar como vai ser impactado, né, esse PIB. Se vier bom, isso pode fazer com que o nosso Ibovespa suba. A gente tem uma parcela no nosso Ibovespa muito grande de investidores estrangeiros, certo? Podemos ter uma retomada dos estrangeiros no Brasil? Podemos. O que poderia afastar os estrangeiros? Incertezas fiscais, beleza? Para eles, a notícia que vai lá para fora, quando eu vejo os relatórios e tudo, a notícia lá de fora que eles têm da gente é a seguinte: o governo está buscando taxar os setores, né, com taxas muito altas e veem como um governo gastador. Assim como a gente vê o governo norte-americano. Para subir o teto de gasto, teve uma briga ferrenha lá. E o governo que está lá do Biden também é gastador, assim como o governo do PT, né? O governo de esquerda, ele tem um viés mais gastador do que controlador, certo? Então, só que todo orçamento tem que ser controlado. Entendo que as pessoas falam, mas tem que investir, tem que fazer isso, tem que gastar, tem que dar bolsa, tem que fazer não sei o quê. Entendo que tem que fazer tudo isso. Eu não estou falando que não tenha que fazer, certo? Eu só estou falando sobre o que é de fato. Quando você tem uma conta, né, na sua casa que já está estourada, você não pode gastar mais com o seu filho porque simplesmente ele é seu filho, certo? Porque no futuro, quem vai pagar essa conta é o seu filho, beleza? E é o que acontece aqui conosco. Se as contas do governo não forem equilibradas, no futuro quem vai pagar somos nós, os filhos, beleza? Bom, depois nós vemos aí com o payroll, que é a cereja do bolo, né, no cenário global. Então, nós vemos ali a taxa de desocupação
dos Estados Unidos, né, que está em 3,5%, é pleno emprego. Se essa taxa de ocupação, de desocupação subir, isso reforça a ideia que o Fed não vai subir assim taxa de juros, então a gente pode ver uma corrida para renda variável maior, beleza? Agora, outro ponto que a gente tem que olhar é a remuneração média por hora, certo? Então, se vier abaixo desse aumento aqui, né, de 0,3, 0,4, e aqui de 4,4, que está aqui previsto lá pelo consenso, certo, no anual, isso pode também reforçar ainda mais, porque menos dinheiro no bolso da população, do mercado de trabalho, mostra que o mercado de trabalho está um pouco mais... está sentindo um pouco mais as mexidas a influência da política monetária, quase que não sai, certo? Então pode reforçar. Aí a gente vai ver, podemos ver bolsas para cima e um dólar um pouco mais fraco, certo? Às 11 da manhã nós temos aí o PMI industrial lá na China e temos também a balança comercial brasileira, beleza? Mas as atenções, na minha visão, isso da manhã. Crescimento anual do PIB no Brasil aqui às 9 da manhã. Logo em seguida, meia hora depois, payroll, mercado de trabalho, o indicador mais importante do mercado de trabalho norte-americano. E depois nós temos aqui, desculpa, às 11 da manhã, o PMI industrial. Vamos ficar atentos a isso, beleza? Bom, esse é o Giro de Mercado de hoje. Um excelente final de semana, muita atenção com o capital de vocês. Mantenham a estratégia que vocês formataram. Não fiquem preocupados com as oscilações de curto prazo, porque a oscilação de curto prazo ela acontece, mas no longo prazo essas oscilações se tornam muito leves, se você se posicionou em bons ativos e fez uma boa estratégia de alocação, beleza? Então, por isso que eu falo para vocês, conversem muito com o assessor de investimentos de vocês, não deixem de conversar. Beleza? Utilizem ele. Caso o seu assessor não te dê atenção, me procura. Aqui tem minhas redes sociais, me procura lá no Instagram. A gente troca uma ideia e vem para cá que a gente vai fazer um trabalho. Até porque aqui eu faço reunião com todos os meus clientes todo mês. Não só eu, assim como todos os meus sócios lá na Cashwise. Beleza? Então, forte abraço, pessoal. Até segunda-feira com mais Giro de Mercado. Valeu!